A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Você pode ficar de pé, abrir a sua palavra de vida no livro de Levítico, capítulo 21, a partir do verso 16. A gente vai ler do verso 16 ao verso 20. Eu dei um título para essa mensagem que é um título um pouco, Raça de Santos. É o título da mensagem. Levítico 21, verso 16. A gente vai ler do 16 até o verso 20. Verso 16 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará. E aí ele começa a decifrar esse homem, ou os defeitos que esse homem possa ter. Seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, verso 20, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Vamos voltar, coloca lá, Levítico 21, 16. De novo, por obséquio, título da mensagem: Raça de Santos. Presta atenção no que o Senhor disse a Moisés, porque é o Senhor que diz a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão, dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Preste atenção. Deus está falando com Moisés para avisar Arão, o sumo sacerdote, dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se aproximará. E aí Deus começa a falar o tipo de homem que pode haver, que tenha defeito, que não pode se aproximar para oferecer um pão a esse Deus maravilhoso. Aí ele começa: seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, que for corcunda, anão,
que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Pai, louvado seja o seu nome. Abençoa o teu povo nessa hora. Abre os nossos ouvidos, nossa mente. Fala aos nossos corações, para a glória do seu santo nome. A oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém. Podeis assentar, povo do Senhor. Eu não poderia começar essa exposição sem antes falar brevemente sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico parece que não é um livro muito agradável para a gente ler. Parece que é um livro que, se a gente puder, a gente meio que passa ele adiante, a gente não para, não analisa, não utiliza ele. Poucas, pelo menos na minha caminhada de vida, poucas são as mensagens que eu vejo do livro de Levítico. Certo é que o livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia, e o seu tema principal, de repente, seja por causa disso, que as pessoas, elas não tratam tanto esse livro da maneira que deveriam tratar, porque o tema central desse livro fala acerca do culto ao Senhor. Fala acerca do culto ao Senhor da antiga aliança. Por isso, boa parte do conteúdo do livro é constituída pela descrição de cerimônias e ritos. Então, tem gente que acha que é um livro que, mais ou menos, a Bíblia não tem mais ou menos. Meu irmão, a Bíblia não tem mais ou menos. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é tremenda. E a gente extrai qualquer coisa dela, tudo, qualquer coisa, para o nosso benefício espiritual. O tema do livro, ele também explica seu título, pois a palavra Levítico é a forma latina do termo grego que designa o livro, cujo significado é acerca dos levitas. E veja bem, é bom que esteja gravado. Levita não é músico. Músico não é levita. Os levitas eram provenientes da tribo de Levi, que foram separados para cuidar da casa do Senhor. Ponto. Músico é músico. E acabou. Não tem levita. Não, mas vou chamar o levita. Não tem levita. É músico. Moisés é quem escreve Levítico, assim como os 5 primeiros livros. E fica claro na declaração divina do capítulo 11, do verso 45, o tema principal desse livro, que diz assim: eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, quem fala isso é Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Deus é quem fala isso. O principal propósito do livro foi instruir aquele povo, os israelitas, como eles deveriam ser uma nação santa, uma raça de santos diante da presença do Senhor, sendo eles o povo escolhido de Deus. Israel, aquele povo, o povo separado do Senhor, deveria viver de forma separada do mundo, uma forma diferente, a fim de que eles pudessem receber as bênçãos resultantes da aliança, ao invés de julgamentos. Por isso que esse livro é muito importante. O livro de Levítico, ele mostra a santidade de Deus e como o seu povo deve imitar a esse Deus santo. E aqueles homens, os israelitas, eles foram instruídos a andar em santidade, e andar em santidade como gratidão de amor, misericórdia desse Deus maravilhoso. É no livro de Levítico também que traz a regulamentação do sistema de sacrifício, pelo qual o povo podia ter o seu pecado expiado, ainda que de forma temporária. E esse livro ele pode ser separado em 4 grandes partes. A primeira parte trata acerca da regulamentação desse sistema de sacrifício. A segunda parte fala acerca da ordenação do sacerdócio. A terceira parte do livro, ele se concentra na questão da impureza. E a quarta e a última parte do livro enfoca o tema da santidade na vida prática daquele povo.
povo de Israel. Esse livro é essencial para que a gente possa compreender tudo o que envolve a adoração dos israelitas no Antigo Testamento. Além disso, o livro de Levítico, ele revela conceitos e pressupostos que são fundamentais para o entendimento da teologia desenvolvida no Novo Testamento. É importantíssimo. É um livro que é uma maravilha. Ele mostra a realidade da pecaminosidade humana perante a santidade de Deus, perante a santidade do Senhor, e a necessidade da expiação do pecado através da oferta de sacrifícios, ao mesmo tempo em que revela a misericórdia e a graça soberana de Deus. E tudo isso lança luz sobre a interpretação do verdadeiro significado da obra redentora de Jesus Cristo. Tudo, toda a palavra de vida, toda a Bíblia, ela converge para o sacrifício de Cristo. Tudo. Os sacrifícios levíticos, eles eram temporários, mas eles serviam para apontar o sacrifício perfeito, eficaz e permanente de Cristo. O nosso Senhor, o nosso Deus, Ele deu a sua própria vida como sacrifício expiatório pelo pecado de uma vez por todas, e graças a Deus por causa disso. Levítico fala, expressa, destaca, enfatiza que o Deus que é santo, Ele quer habitar com o seu povo, mas Ele quer habitar com o seu povo, mas Ele exige desse povo santidade. Tanto que esse livro destaca bastante a importância do ministério sacerdotal. Às vezes a gente procura encontrar fórmula, meio, para dar crescimento à igreja. A gente procura tentar achar alguma maneira de dar crescimento. E a gente esquece que Deus ele já fez várias coisas. Deus já deu a fórmula e o método. E a forma e o método de Deus para o crescimento da igreja é sempre o homem, eu e você. Ele podia ter escolhido os anjos, podia ter feito aí, colocado outras pessoas, outros seres espirituais, ia ser muito mais fácil. Mas ele escolheu como método, como fórmula, como meio para dar crescimento à igreja, o homem, para que esse homem abrisse a boca, para que ele pudesse falar, para que ele pudesse conter. Isso é tão simples da gente entender, e esse é o desejo de Deus. Às vezes a gente quer complicar o que Deus já estabeleceu. Deus estabeleceu o homem santo para espalhar a sua santa palavra. É isso, mais nada. E Deus, Ele usa sempre o homem que quer ter um relacionamento profundo com Ele. Aquele que quer realmente ter um relacionamento profundo com Ele, Deus utiliza ele. E quando a gente observa esse texto, fica fácil a gente enxergar que Deus quer homens e mulheres que ministram a sua palavra sem se contaminarem, porque nós somos uma raça de santos. Nós somos pessoas que fomos constituídos sacerdotes. Só que o sacerdote impuro é uma tragédia. O sacerdote ele tem que ser santo. E aquela época, no livro de Levítico, Deus já se preocupava com isso, para que o sacerdote fosse uma pessoa sem defeito. Porque um sacerdote com defeito, ele podia ser sustentado como sacerdote. Ele podia comer até do pão do seu Deus, mas ele não podia ministrar no altar. Ele podia ser sustentado, mas ele não podia ser, e nem podia ministrar no altar. Eu quero contextualizar, e eu quero que você contextualize, porque senão vai ficar muito sedimentado de uma maneira que você não vai compreender. O sacerdote e o sacrifício precisavam ser perfeitos. Sabe por quê? Porque ambos tipificam Cristo. Então haveria de ter uma perfeição, tanto do sacerdote quanto do sacrifício.
Depois do sacrifício de Cristo, o véu foi então rasgado. E agora? Agora não é mais apenas a tribo de Levi, a tribo separada de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos entrar. Todos nós podemos adorar. Todos nós podemos ministrar a palavra. Todos nós. Nós somos uma raça de santos. Primeira carta de Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. Tem um propósito nisso. Tem um propósito nessa geração eleita. Tem um propósito do sacerdócio ser real. Tem um propósito da nação ser santa. Tem um propósito de Deus separar um povo de propriedade exclusiva para dele. O propósito é a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito. E se nós quisermos realmente ter comunhão com Deus, se a gente quer proclamar as virtudes do Senhor, a gente tem que procurar ser um sacerdote sem certos defeitos. Tem muito líder e membro que de forma equivocada mensura a saúde de uma igreja com a sua quantidade de membros. Algumas pessoas pensam de forma errada que Deus se importa apenas com números. Deus não se importa com números. Deus não está preocupado com números. O que importa para Deus é a qualidade da sua adoração, da minha adoração, da nossa adoração. Porque a qualidade da nossa adoração é que vai gerar essa quantidade. E aí a igreja é saudável. E a igreja que é saudável, ela cresce. No tempo de Deus, mas ela cresce. Uma igreja maculada, uma igreja ferida, uma igreja doente, ela não cresce, ela não tem saúde para isso. Então eu quero usar esse texto de Levítico 21, que é um quadro que mostra o crescimento da igreja com qualidade. Porque ninguém que tenha defeito pode chegar para oferecer um pão no altar. Ninguém que tem defeito pode oferecer um pão no altar. Por isso que é tão difícil a gente chegar. Você fala com o zelador lá no irmão, que dificuldade para ele para chegar, porque ele fala, você fala isso, para que eu vou me converter, para que eu vou seguir, para que eu vou proclamar? Aí o irmãozinho sai, faz assim, faz assado, domingo, chega aqui durante a semana, é uma benção. Sacerdote com defeito. Ninguém que quer proclamar as virtudes de Cristo pode ser alguém com um pecado encruado em sua vida. Porque o sacerdócio de todos nós, na realidade, é um relacionamento com Deus. Vai depender do nosso relacionamento com Deus. E quem não consegue trazer adoração ao altar de Deus, não serve para proclamar e ministrar a sua palavra. Se a pessoa não consegue trazer a adoração no altar do Senhor, se não consegue adorar a Deus, não serve para proclamar e para ministrar a sua palavra. Então, eu quero, junto com você, depois dessa introdução, começar a tratar desse texto, para a gente ver os defeitos que Deus impõe e trazer um pouco para a nossa realidade, contextualizar, não atualizar, contextualizar. Diz lá, Levítico 21:16, o Senhor disse a Moisés: olha, Moisés, vai lá, fale a Arão, dizendo que nenhum dos seus descendentes nas suas gerações, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Aí ele começa no verso 18 falando: pois nenhum homem em que houver defeito se aproximará. E ele começa a exemplificar. Ele começa: seja um homem servo. O texto ele começa dizendo que o servo, ele não serve para ministrar no altar. Ele não serve para proclamar também o maravilhoso reino da luz, porque o servo é aquele que não tem visão. E aquele que não tem visão do crescimento não cresce.
E é preciso visão. Há pessoas que têm capacidade, mas não têm visão, não têm sonhos. Nós precisamos ter visão para crescer. Eu não falo dessa igreja especificamente, eu falo da igreja de Cristo. A gente precisa ter vontade de crescer. O século não tem visão. Precisamos ter a visão de uma igreja, a igreja de Cristo, grande, não para engordar a vaidade do membro, do pastor, da denominação, não para dizer que nós somos os melhores. A gente precisa trabalhar para ter uma igreja grande, para trazer glória ao nome de Deus, para impactar a cidade, para impactar a nação, para impactar o nosso bairro, trazer glória ao nome do Senhor. Se nós formos como um sacerdote cego à igreja, a gente não cresce. Sem visão, o povo não sabe onde vai. Sem visão não tem como. Temos que ter visão de trazer os aflitos, trazer esses aflitos para deixar aos pés de Jesus. Sacerdotes cegos não servem para levar a igreja ao crescimento. E aí ele continua no verso 18: seja um homem cego, coxo. O coxo também não serve, porque o coxo ele se arrasta, ele tem pernas, mas as pernas não suportam o corpo, então ele se arrasta. Tem muito crente se arrastando, tem muito cristão se arrastando, e Deus tem nos levantado porque nossas pernas não podem ser enterradas. A gente precisa caminhar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer a obra de Deus enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto há condição de fazer isso. A gente não pode deixar para amanhã. O coxo ele não caminha sozinho, ele é dependente de uma outra pessoa, ele precisa de alguém para transportar ele. Tem crente que nunca aprende a andar com as suas próprias pernas, não progride, não amadurece, sempre fica onde as pessoas nos deixam. Tem gente que gosta de ser enganado, tem gente que não vai adiante, está coxo, se acomodou, perna enterrada. Uma igreja ela não pode crescer quando os crentes são coxos, quando eles não andam no caminho, não fazem a obra de Deus. O Senhor espera de nós frutos. O Senhor espera da minha vida, da sua vida, frutos. É isso que Ele espera de cada um de nós. Crente com um defeito, ele não serve. O coxo ele não serve. O coxo não tem condição nenhuma de dar prosseguimento à proclamação e à verdade da palavra de Cristo, da ministração dessa palavra. Aí ele fala que nenhum homem em que houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado. Também não serve que tem rosto mutilado. A igreja não cresce quando os sacerdotes crentes têm duas caras, usam máscaras. Não serve para estar fazendo a obra de Deus aquele que tem o rosto mutilado. A gente precisa pregar o que a gente vive dentro da casa, dentro do nosso trabalho. A gente precisa pregar para nós mesmos. Não basta parecer santo na igreja e ser rude em casa, desonesto no trabalho. O rosto mutilado é aquele que é uma coisa na igreja e outra em casa. Nós devemos ser um só. O rosto mutilado ele não serve. A gente pode ter todos os dons, todos eles, mas se não tivermos amor, nada disso nos aproveitará. Para a igreja crescer saudavelmente, os crentes eles não podem ser desproporcionados também, porque Deus faz tudo perfeito e lindo. Às vezes nós crescemos numa área e somos doentes em outras. Temos áreas
do nosso caráter cristão atrofiados. E Jesus, ele não era desproporcionado. Ele não era desproporcionado, ele foi integral. A gente precisa apresentar todo o Evangelho. O desproporcionado está errado, porque ele precisa apresentar Jesus em toda a sua beleza. Verso 19 diz que o homem que tiver o pé quebrado, não serve, verso 19, não serve aquele que tem o pé quebrado, porque aquele que tem o pé quebrado, ele não se sustenta, ele vive caindo. O coxo é diferente de quem tem o pé quebrado. O pé quebrado não fica em pé, está sempre caindo. E vida cristã é vida de caminhada, é um caminho. Aquele que está em pé, veja para que não caia. Tem crente caindo no mesmo pecado, mesmo pecado, é um pé quebrado. E isso envergonha o Evangelho. Uma igreja não cresce quando seus crentes vivem tropeçando. Uma igreja assim, ela não pode andar com o Senhor, não pode proclamar o Evangelho, não pode ministrar no altar, e isso impede o crescimento. Mas não só o pé quebrado, mas a mão quebrada também. Aquele que tem a mão quebrada não pode fazer a obra de Deus, porque eles não podem impor as mãos sobre os enfermos. A mão está quebrada. Não podem abraçar, não podem abençoar, não podem tocar, não podem socorrer, não podem ajudar. Nós precisamos orar levantando mãos santas, sem nenhum tipo de ira, porque nós somos uma raça de santos. Todos nós hoje somos ministros da nova aliança, e a gente deve ministrar uns aos outros, abençoar uns aos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros, orar uns pelos outros. E aqueles que têm mão quebrada, eles não podem oferecer o pão de Deus. A reunião começa e termina, mas o culto não. Daqui a pouco vai terminar a reunião, mas o culto ele se estende a vida toda. Se a vida que a gente vive fora do templo não é um culto ao Senhor, nós somos sacerdotes de mãos quebradas. E aquele que tem a mão quebrada não consegue abençoar, não consegue trazer oferta para o altar. Quem tem a mão quebrada sempre comparece diante de Deus de mão vazia, não consegue trazer oferta, nem dizimar na casa de Deus. Verso 20 diz que for corcunda. O corcunda é aquele pessimista, aquele que só anda olhando para baixo. E a gente não pode ser pessimista, desanimado, só olhando os gigantes, fugindo deles. Meu irmão, você é o melhor de Deus. Você é o que tem melhor de Deus. Você é o menino dos olhos de Deus. Você é alguém muito especial. Você é a herança de Deus. Deus tem prazer em te abençoar. Gente corcunda não pode ajudar a igreja a crescer. E gente desanimada não consegue olhar para o céu. Gente corcunda só olha para a dificuldade. Abraão teve que sair da tenda para contar as estrelas. Ele teve que sair da tenda. Uma, duas, 1 milhão, sabe-se lá quantas. Assim vai ser a sua descendência. O corcunda ele sempre anda com um peso nas costas, cansado, reclamando. Mas o que cansa na realidade não é o trabalho para Deus, mas o pecado. Isso é que cansa. Se a gente ficar desenvolvendo culpa, mágoa no nosso coração, a
gente vai estar sempre cansado, mesmo em casa, mesmo em férias. Para a igreja crescer, os crentes não podem ter peso sobre as costas. E ele fala não. E por que ele fala não? Porque a não aqui é o que para de crescer. E o crente não pode ser anão. A gente precisa crescer. A gente não pode ficar estagnado. Quando o crente é um anão, tudo para na sua vida. Tudo para na vida daquele que é anão. A gente precisa crescer em conhecimento na palavra. A gente precisa crescer na oração. A gente precisa crescer no envolvimento com a obra. A gente precisa crescer nos relacionamentos. Hoje, a gente precisa ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, e assim por diante. E é para frente que a gente tem que andar. E é para o alto que a gente deve crescer. O corcunda, ele cresce para baixo, e o anão cresce para cima. Ele vai completando o verso 20 dizendo: que tiver defeito nos olhos. Não sei se você já teve conjuntivite, mas é um desconforto muito grande ter conjuntivite. Agora imagina aquele que tem um defeito nos olhos. Tem gente que é assim, tem crente que é assim. Vive sempre de forma desconfortável. Tem crente que precisa remover pedra dos olhos, tirar o que traz sofrimento, remover o que está machucando. Quem tem pedra nos olhos não consegue ajudar outras pessoas. Jesus disse que se você tem uma trave no seu olho, você consegue tirar o cisco do olho do seu irmão. Mas quando temos pedra nos olhos, a gente se torna crítico dos outros. E aí a gente não ajuda esse próximo a resolver os seus problemas, auxiliá-lo. Porque quem tem defeito nos olhos não enxerga a coisa com clareza. Jesus, ele curou um cego, passou saliva nos seus olhos e perguntou: vem cá, você vê alguma coisa? Sim, eu vejo homens andando como árvores. A igreja de Cristo, nem o pastor, nem o bispo, nem ninguém, nem os crentes podem ver as pessoas como árvores. A gente não pode ver as pessoas como árvores. Se a gente começar a ver as pessoas como coisas, a gente vai ver as pessoas como coisas para serem exploradas. E nós não somos igreja de Cristo para explorar as pessoas, mas para servir as pessoas. Aí ele fala: sarna. Uma igreja para crescer, seus membros já não podem ter sarna. O prazer do crente é aquele que Deus dá. Hoje tem muito prazer que dá sarna, que coça. Ô Senhor, tem uns pecadinhos que dá uma coceira. Pastor, eu tenho lutado tanto, eu tenho orado tanto, eu não tenho conseguido não. Pastor, eu estou com dificuldade, você não sabe. É aquela mesma situação de sempre, pastor, ainda estou na mesma coisa. É a coceira, é o pecado. Aí a coceira, aí fica coçando. Muito crente fica se coçando. Ferida na pele, mancha na vida. Caráter, conduta, família, trabalho. Irmão, irmã, não pode ter mancha. A vida tem que ser limpa. Não pode ter sarna nem ferida na pele. O crente não pode ter nenhuma coisa nem a outra. E aí ele finaliza, e para a gente finalizar, ele fala: o que tiver testículo esmagado. Sabe por que Deus fala isso? E sabe por que a gente traz isso, consegue trazer isso para os dias de hoje? Porque aquele que tem testículo quebrado,
ele não gera filhos, ele não reproduz. Quem tem testículo quebrado não consegue reproduzir. E a igreja foi chamada para gerar filhos, para dar frutos. A gente precisa gerar muitos frutos e filhos espirituais. A gente precisa ganhar muita gente para Cristo. A igreja precisa crescer e se multiplicar, e para isso, cada crente, cada irmão, cada irmã precisa gerar filhos espirituais. Quem tem testículo esmagado não consegue, não reproduz, não consegue trazer à luz uma outra geração de irmãos. Quem tem testículo esmagado não gera filho. Quem tem testículo esmagado tem até prazer, mas não reproduz. Quem tem testículo esmagado tem momentos de felicidade, mas não consegue gerar filhos. E gerar filhos é uma bênção. Ter filhos é uma bênção. Ter filhos, e quem tem filhos sabe isso, é uma bênção. Filho é herança do Senhor, ele vai falar. Filho é herança do Senhor. Quantos filhos espirituais nós temos? Quantas pessoas nós já levamos a Cristo? Quantas pessoas a gente imagina que a gente vai encontrar lá no céu e vai abraçar e vai poder nos agradecer por ter falado e ministrado sobre a palavra do Senhor? Você quer que a igreja do Senhor Jesus Cristo cresça? Você quer ver a gente salva aí todos os dias? Você quer se envolver na obra, mesmo sabendo que vai ter consequências externas? Porque tem consequências externas. Você quer gerar filhos em vez de ser um espectador? Você quer ser um cooperador de Deus? Que tipo de sacerdote nós somos? Que tipo de raça de santos nós temos sido? Que tipo de sacerdote a gente tem sido na casa do Senhor? É uma palavra de reflexão e uma palavra para você pensar se você quer fazer parte desse desafio. Porque é Deus que desafia cada um de nós para isso. É Deus. Vai lá, Moisés, fala lá para Arão. Fala que dos descendentes dele, aqueles que podem entrar no tabernáculo, no templo, aqueles que podem oferecer o pão, eles não podem ter defeito. Deus podia ter falado apenas isso, mas Deus foi especificando, foi exemplificando, foi trazendo à luz quem é que não podia levar o pão ao templo, levar a adoração à casa do Senhor. Quem não pode? Um homem cego, o coxo, o de rosto mutilado, ou desproporcionado. O homem que tem o pé quebrado ou a mão quebrada, que for corcunda ou anão, está arriscado de, se eu botar isso aí no YouTube aí, cair, só por causa do anão. Vai falar que é anonofobia. Que tiver defeito nos olhos, sarna, ferida na pele, ou que tiver testículo esmagado. Que tipo de igreja? Que tipo de igreja você deseja que a igreja de Cristo seja? Que tipo de ministração você quer trazer para a obra do Senhor? A gente tem que rever o conceito, sabia? Eu penso que a igreja de hoje, a igreja contemporânea, ela tem que parar para pensar. Eu tenho feito muito isso. Tenho parado para pensar. Não só no meu ministério, mas eu tenho parado para pensar na igreja, no contexto da igreja. Tenho visto muita coisa, tenho ouvido muita coisa, sei de muita coisa, guardo muita coisa, não escandalizo várias coisas.
tento trazer o melhor para a casa do Senhor, dentro da minha possibilidade. Nós somos uma raça de santos. Você é santo, você é santo. E Deus te constituiu para você poder pregar, ministrar, proclamar. A igreja de Cristo, ela não pode estagnar. Ela não pode parar. Você não pode deixar a pedra clamar. Tem gente que está deixando a pedra clamar. Tem gente que está deixando chegar o tempo em que a pedra vai clamar. Tem gente que não quer deixar seus defeitos, não quer abrir mão, não quer renunciar, quer continuar com a mágoa no coração, quer continuar na situação que está. A gente está aqui e a nossa estadia aqui nessa terra é passageira. E é aqui que a gente escolhe qual ônibus que a gente vai ser endereçado para onde a gente vai. Quando você está no ponto de ônibus, você não escolhe o ônibus que você quer, dependendo da situação. Tem aquele que eu posso vai chegar ao destino. Você que escolhe ele. Eu sei que quando eu vou lá para o Washington Luiz, eu escolho o tipo de ônibus que eu quero pegar. Tem dois ônibus que sempre vão me deixar no meu lugar, mas eu sempre escolho um só, porque o outro é mais perigoso. Aí eu não pego. Eu prefiro pegar um só. Espero que ele chegar. Aí ele chega, eu vou me destino. É aqui na terra que a gente vai procurar pegar esse ônibus. Só que a igreja ela precisa crescer de forma saudável. Eu não estou falando em quantidade não. Para mim está muito bom do jeito que está. Está muito bom. Se houver qualidade, se houver edificação na palavra, se houver raiz profunda no Evangelho, está bom. É melhor você ter um pequeno açude de águas profundas do que você ter um grande oceano de águas rasas. É muito melhor você ter um açude onde as águas são profundas, onde você vai até o fundo, do que você ter um grande oceano de águas rasas, onde as pessoas andam e a água não sai do tornozelo. Não há refrigério para uma vida, não há conforto para aquele que gosta do mergulho, se refrescar no raso. Ele tem que ir fundo, tem que mergulhar. E nós fomos constituídos como raça de santos para mergulharmos no Evangelho, sermos livres e propagarmos esse Evangelho. O que as pessoas vão fazer com isso, a próxima geração? Tomar a Deus que elas continuem a proclamar o Evangelho. Foi por causa de homens e mulheres que deram a sua própria vida há 2000 e tantos anos atrás que eu e vocês estamos aqui. Que acreditaram na palavra, que acreditaram na propagação dessa palavra. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas que a gente nem sabe, nem conhece, pessoas simples. Fecha teus olhos, curva tua cabeça.